Graças e paz, meus irmãos. Pastor Daniel aqui. E mais uma vez, uma quarta-feira, e de novo nesse ambiente aqui que vocês já conhecem bem, né? A essa altura do campeonato aí. É de onde geralmente eu gravo, aqui de casa, o escritório aqui de casa. E mais uma vez a gente está aqui na quarta-feira, porque se você assistiu aí os dois últimos devocionais de quarta, você viu que nós estávamos nos preparando para uma reforma que está acontecendo lá no estúdio do Felipe. E a previsão era acabar nesse domingo agora que passou, mas a obra atrasou um pouquinho. Então o estúdio ainda continua em reforma e por isso não vai dar pra gente fazer a live lá hoje, novamente, e nem gravar de lá. Então por isso eu tô gravando aqui uma devocional que é pra gente não deixar de nos vermos, né? Ou você não deixar de ter uma palavra bíblica aí no dia de hoje, no meio da semana. Então por isso eu tô gravando aqui, tá bom? Fica aí a justificativa e também para você orar para que a obra lá avance, né, sem maiores dificuldades, para que a gente possa continuar aí tendo a ajuda muito bem-vinda do Felipe nesse sentido também, tá bom? Ore lá pela obra do estúdio, ore pela vida do Felipe, que Deus continue abençoando a vida do nosso amado irmão. E também não posso deixar de mencionar aqui todas as homenagens que eu recebi nesse final de semana. Hoje é dia 17, então quer dizer que no último domingo agora foi o Dia do Pastor, o segundo domingo de junho, e, enfim, eu recebi muito carinho por parte da igreja, da CIB, tanto com o grupo de programação, que preparou uma linda homenagem com serenata, com um presente ali em nome da igreja. Eu agradeço a todo cibiano, mas também por toda a palavra, né? No culto nós tivemos a participação do Joe, nós tivemos palavras carinhosas, recebi muitas mensagens aí, algumas até eu não consegui responder e meu celular acabou tendo um problema, então se eu não respondi você em particular, peço perdão, mas o meu WhatsApp acabou, enfim, apagando todas as mensagens, não vem ao caso aqui, mas fica meu agradecimento. Eu li todas, tá bom? E louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho recebido. Muito, muito obrigado. Me sinto muito amado, não apenas em datas como essa, mas eu sei que todo o amor que eu tenho por essa igreja é recíproco, eu recebo ele de volta por parte de vocês, então muito obrigado, tá bom? Por esse carinho todo. E irmãos, o devocional de hoje está lá na carta aos Romanos, que a gente já conhece bem, a gente estudou aí por bastante tempo, às quartas-feiras, inclusive. Mas eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre Romanos 12. E eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia. E por que eu estou trazendo essa devocional? Por que esse texto? Na verdade, eu estava folheando a Bíblia, né, atrás de um outro texto para o sermão de domingo, na verdade. Eu estava passando por ali por Romanos e meus olhos bateram no capítulo 12, um capítulo famosíssimo, e me veio à mente algumas coisas, né? Eu tenho conversado com alguns amigos, pastores, tenho lido algumas coisas sobre as voltas, né? Como será a volta quando tudo isso voltar ao normal, e uma previsão que muitos têm feito e que muito se fala a respeito é justamente sobre problemas de ordem emocional. Muitas pessoas que estão aí tendo que lidar com toda a pressão que é a quarentena, a pandemia, empregadores, empregados, enfim, toda a rede que isso acaba acarretando, né, de problemas, enfim, muita gente tendo que ser forte nesse momento. E a grande previsão é que quando isso tudo acabar e vai passar e vai acabar, em nome de Jesus, nós cremos nisso, mas nós teremos outros problemas para lidar. E um deles será possivelmente aí um grande número de casos de pessoas com um emocional fragilizado, com um emocional bastante abalado, né, com medos, enfim, com problemas de ordens diversas. Então, a mensagem de hoje, pensando com sobriedade sobre si mesmo, vem dessa possibilidade, né? Da possibilidade que muitas pessoas saiam com alguma sequela emocional disso tudo. Então eu queria previamente te preparar para isso, e uma das formas de a gente estar emocionalmente saudável é a gente entender quem a gente se entender de uma forma saudável, de uma forma correta, de uma forma sóbria. E é por isso que eu escolhi esse texto, para a gente meditar um pouquinho, vai ser bem breve, mas para a gente meditar um pouquinho hoje, tá bom? Então, como eu falei, o capítulo 12 é famoso, é conhecido principalmente pelo versículo 2, né, que fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, antes
transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele começa dizendo, olha, não tenham sobre vocês o mesmo padrão que este mundo tem, não se amoldem, não se encaixem no padrão deste mundo. O padrão deste mundo, ele tende a ver as coisas com outros olhos, ele usa de outros princípios, ele usa de outros critérios para avaliar as coisas, avaliar as pessoas. Vocês não vão fazer isso, vocês não vão usar o padrão mundano, vocês vão usar outro padrão. Então não se amoldem ao padrão deste século, ao padrão deste mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o versículo 2 fala isso. E daí o 3, que é onde eu quero realmente chegar, ele diz, por isso, ou seja, porque vocês não vão se amoldar ao padrão deste mundo, por isso, essa ligação aqui, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então ele começa aqui, o versículo 3, dizendo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. A gente por vezes fala muito sobre a baixa autoestima, que é você se menosprezar e tudo mais, né? E por vezes se fala muito sobre isso quando a gente fala sobre saúde emocional, e de fato é um assunto importante, já eu falo sobre isso, mas a gente se preocupa muito com isso e acaba deixando o outro extremo sem falar. E aqui a palavra de Deus e o apóstolo Paulo começam justamente por esse outro extremo, que é o egocentrismo, que é o pensar muito elevadamente sobre si, e que na verdade é um mal que atinge muita gente e que por vezes a gente não fala. Por vezes a gente fica tão focado em pessoas que se menosprezam e que é um problema, mas que a gente não vê que do outro lado tem muita gente doente, pessoas que são em si mesmadas, são cheias de si mesmas, que tem um rei na barriga, que acham que são melhores do que todo mundo, que acham que a sua inteligência é a mais elevada, que os seus diplomas são os que mais importam, que aquilo que ela faz é que deve ser valorizada. Elas se veem como astros, né? Imaginam que a sua vida é um filme, uma série, uma novela, e se veem como o personagem principal e que todo mundo tem que servir a elas. Então isso é um grande problema. Gente que acha que tem que falar tudo o que pensa, porque não, a minha opinião importa. E nem sempre. Isso é sintoma de uma doença, do egocentrismo, de você ter o seu ego, o seu eu no centro. Então Deus é tirado do centro e você está nesse centro. Isso é um problema. E cristãos não podem se enxergar assim. Cristãos não podem enxergar como superiores aos outros. Nós não podemos ter esse egocentrismo, porque no centro da nossa vida não estamos nós mesmos. Está Deus, está a cruz de Cristo. Então, esse padrão mundano, como diz o versículo 2, nós não podemos nos amoldar, nós não podemos ter esse mesmo critério nas nossas vidas, né? Mas aí o verso 3 continua, ele vai dizer, né? Mas então se eu não posso pensar de mim mesmo de uma forma muito elevada, será que eu tenho que pensar de mim me rebaixando, eu sou inferior aos outros? E não, ele diz, né? Então, não tem um pensamento mais elevado do que deve ter, versículo 3 ainda, mas, ou seja, o contrário. Ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, ou em outras versões, pense de si mesmo com sobriedade. E sobriedade é bem essa ideia do que nos vem à mente mesmo, né? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não está embriagada, é uma pessoa que pensa de uma forma correta, que vê o mundo de uma forma correta, vê com olhos saudáveis. Ela não está... A embriaguez é esse estado ali que deixa as coisas confusas, que deixa o pensamento perturbado, né? E a sobriedade não, a sobriedade te faz enxergar as coisas como elas realmente são. Então, em momento algum, a Bíblia vai dizer para você também se enxergar de forma inferior. Não é o contrário do egocentrismo, não é o sentimento de inferioridade. Não, pelo contrário, é o caminho do meio. Eu não sou superior a ninguém, mas eu também não sou inferior
a ninguém, o Senhor não me fez inferior às outras pessoas, seja quais dificuldades eu tenha, seja qual for a minha posição social, seja qual for qualquer dificuldade, inclusive o meu tom de pele, que é o que está se discutindo muito aí no mundo, e a Bíblia já tem respostas para isso, que não, ninguém é inferior, ninguém é superior a ninguém. Nós somos iguais, nós precisamos nos ver e precisamos ver o outro com sobriedade, de uma forma correta, né? Podemos nos ver com equilíbrio. Então, o cristão ele não pende para nenhum dos dois lados, nem a superioridade e nem numa posição mais baixa. Eu não sou inferior a ninguém também, né? O versículo continua ainda, é um versículo bem rico. Ele vai dizer, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aqui é muito fácil de entender isso de uma forma errada, né? A gente por vezes, só batendo o olho aqui e lendo, a gente tem a impressão que essa última parte aqui do versículo está dizendo que nós devemos nos enxergar de acordo com a quantidade. Medida, às vezes a gente pensa em quantidade. Então, se Deus me deu muita fé, eu enxergo o mundo de uma forma mais equilibrada do que você ou outra pessoa, enfim, que não tem a mesma quantidade de fé, que tem uma fé pequena, enfim. E não é essa a ideia, que quando fala de medida da fé, a palavra aqui no grego é metron, que é de onde nós tiramos o metro, por exemplo, né, que é um padrão de medida, uma escala. Então a fé é um metro. O que Paulo está dizendo aqui é: se meçam de acordo com a régua da fé. Se enxerguem de acordo com o que a fé diz para vocês. O que é que a minha fé me diz? Que Cristo morreu por mim. Que eu sou um pecador, sim. Que eu sou um miserável pecador. Que eu não consigo me enxergar a mim mesmo. Então isso faz com que o meu egocentrismo caia. Porque, afinal de contas, todos os meus esforços, todas as minhas tentativas de me salvar são ineficazes. Eu não consigo, eu não sou capaz de me salvar. Então, eu abaixo a minha bola. Mas, por outro lado, a fé também me diz que eu tenho valor aos olhos de Deus, que Deus me amou de uma forma tal que deu seu Filho unigênito para me salvar, a mim e todos aqueles que creem nele, que creem no seu nome, né? Então, ao mesmo tempo, eu não sou a pior das criaturas, eu não sou o ser mais indigno, não. Eu tenho valor, eu sou alguém que foi feito à imagem de Deus, alguém que Deus olhou e concedeu o seu Filho, o sangue do seu Filho, para me salvar. Então, isso faz também com que eu não me vejo de uma forma inferior, mas que eu chegue aqui num equilíbrio. Então, quando Paulo fala aqui, né? Mas se enxerguem de acordo com a medida da fé, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a fé que Deus te deu é a régua pela qual você vai se medir. Você não vai mais se medir pelos padrões mundanos, como diz o versículo 2, novamente. Eu não me meço de acordo com o que o mundo fala, de acordo com o meu dinheiro, de acordo com posição social, de acordo com o meu cargo numa empresa. Não, não, não. Essas coisas são mundanas. Eu me meço de acordo com o que a Bíblia diz que eu sou, de acordo com o que a fé que Deus me mostra que eu sou. Eu sou, sim, um pecador que não consegue salvar a si mesmo, mas ao mesmo tempo eu sou um filho de Deus, salvo através do sangue de Cristo Jesus, que foi amado plenamente por Deus, ao ponto de ele dar o seu próprio filho, e um dia estarei com ele na sua glória. Então, eu sou alguém falho, mas totalmente amado. Isso me faz enxergar quem eu sou. E o trecho aqui continua, né? Entrando aí numa parte já sobre igreja, mas que é importante você entender a relação disso. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que isso tem a ver com o que a gente acabou de falar? Tem a ver que lembra que nós não somos o gás da Coca-Cola, nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos tudo isso que nós pensamos, mas nós também não somos inferiores de forma nenhuma. O que isso tem a ver? Tem a ver que todos nós, com as nossas falhas e com os nossos dons, com aquilo que nós temos de bom, com aquilo que nós sabemos fazer, nós precisamos reconhecer isso. Essa sobriedade vem daí de saber que, poxa, eu não sei fazer tudo, eu não consigo fazer tudo numa igreja, né? Eu não consigo cantar, pregar e limpar o templo e cuidar das crianças e fazer tudo isso ao mesmo tempo e dar uma alma BD, eu não consigo, ninguém consegue. E é por isso que eu preciso olhar para mim, saber o que eu não consigo fazer e reconhecer isso e olhar para mim e saber o que eu consigo fazer.
e olhar para mim com sobriedade e falar, poxa, não, eu não manjo, eu não consigo cuidar de criança, não é o meu talento, não é algo, um dom que o Senhor me concedeu, mas talvez eu seja bom em ajudar na introdução, ou não, talvez ficar na introdução não seja algo para mim, mas eu posso ajudar enfim, a cuidar da zeladoria da igreja, ou da Débora ali com isso, me oferecer para isso, ou eu posso tentar dar aula numa EBD, eu posso tocar, eu posso fazer tanta coisa, né? Olhar com sobriedade para mim mesmo é saber que eu não consigo fazer tudo sozinho, mas que tem algo em mim que pode ser útil para o reino. Essa mesma ideia está muito presente lá em 1 Coríntios, né? Eu não vou ler aqui, mas 1 Coríntios 12, do 17 ao 21, fala muito sobre isso, sobre o corpo, que é uma ideia que Paulo só introduz aqui, dizendo que, olha, ninguém é inferior nem superior ao outro, né? O olho não é melhor que o pé, e o pé não é melhor que a boca, e a boca não é melhor que a mão, não. Mas todas essas coisas em diferentes posições, em diferentes habilidades, formam o corpo, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu não sou nem superior, nem inferior a ninguém. Eu sou um filho amado de Deus, que precisa da cruz de Cristo para ser salvo. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra do Senhor, que esse equilíbrio da palavra do Senhor, que essa sobriedade presente ali te faça enxergar o mundo, te faça enxergar a si mesmo e a outro de uma forma correta. Que talvez se essa sua visão estava um pouco embaçada pelos padrões mundanos, que esse seja um período para você rever os seus valores, rever as suas qualidades, os seus defeitos, fazer uma autoanálise ali através da cruz de Cristo, através da palavra de Deus. E quando nós voltarmos, e nós vamos voltar, se Deus quiser, em breve, quando nós voltarmos, você possa servir a sua igreja, sabendo que você precisa do seu irmão também. Você precisa das fraquezas e das virtudes dele, completando as suas próprias fraquezas, as suas próprias virtudes. E é com esse corpo que nós vamos caminhar, é com o corpo de Cristo que nós estaremos juntos servindo, e se Deus quiser, nos curando as nossas feridas, nos cuidando uns dos outros, né? Para que esse período aí da volta seja o mais fácil possível, sobretudo sobre a graça de Deus, tá bom? Então que a palavra do Senhor te abençoe grandemente, fique gravada no seu coração. E para encerrar aqui, ainda em Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Esse é o desejo de Paulo para a igreja de Roma, e esse é meu desejo para você, meu querido irmão, irmã, sibianos ou de qualquer canto do mundo que você esteja assistindo aí, que a palavra do Senhor te encha de esperança, né? Através do Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós, tá bom? Nós vamos orar. Obrigado pela sua atenção, por você estar acompanhando aqui essa devocional, que o Senhor te abençoe poderosamente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença. E mais uma vez eu te agradeço, Senhor Deus. Te agradeço por essa oportunidade, por essa ferramenta que é a internet, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, nós entendemos hoje de uma forma muito, muito plena que ela, sim, por vezes sendo usada por mal, ainda assim o Senhor, com a sua extrema bondade, sabedoria, pode reverter isso em bênção, Senhor Deus. E hoje ela está sendo usada para pregar a Tua palavra, que é pura, que é santa e que, sobretudo, é o nosso padrão para nos enxergarmos a nós mesmos, ó Pai. Senhor Deus, se tem alguma pessoa assistindo, Senhor, que talvez esteja com seu emocional abalado, Senhor, talvez não tenha saúde emocional suficiente para ver a si mesmo, Senhor Deus, que não se enxerga de uma forma equilibrada, de uma forma sóbria. Pai, em nome de Jesus eu peço, passa, Senhor Deus, com o Teu bálsamo sarador, passa, Senhor Deus, nessa vida, Senhor Deus, que a mensagem da cruz, que a medida da fé que o Senhor um dia nos deu, Senhor Deus, que esta régua seja o nosso padrão, Senhor Deus, que nós possamos nos enxergar através da cruz de Cristo, Senhor Deus, enxergar que sim, nós temos muitas mazelas, nós temos muitas dificuldades, Senhor Deus, mas sobretudo nós somos totalmente amados pelo Senhor, Pai. Nos ajuda a nos enxergar com sobriedade, nem melhores, nem inferiores, ó Pai, mas pessoas que formam uma unidade, Senhor Deus, que é a igreja do Senhor, que tem o mesmo valor aos Teus olhos, Senhor Deus, independente de judeus, gregos, homens, mulheres, escravos ou livres, ó Pai, nós somos um no Senhor, ó Pai, nos ensina isso, nos abençoa, Senhor Deus, abençoa cada filho do Senhor, ó Pai, dá a esperança, a paz, enche de alegria, Senhor Deus, através do Seu Santo Espírito que em nós habita. É o nosso desejo, a nossa oração, e nós fazemos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém
e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Um ótimo restante de semana aí para todos nós. Nos vemos novamente, com a graça de Deus, no próximo final de semana. Fiquem todos com a presença do Pai.